Atos 16, versículo 6. Amém? Diz assim: e percorrendo a região Frio-Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Písia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Pode se sentar, irmão? Aqui está falando sobre Paulo. Ele estava com um projeto na cabeça dele de pregar em algum lugar. Mas o Espírito Santo de Deus o repreendeu. Não é aí que eu quero que você vá. Então, ali, Paulo já abriu a sua mente. Aonde em uma visão, o Espírito Santo lhe falou que era para ir em determinado lugar, aonde era a Macedônia. E ali ele logo concluiu que era para pregar o Evangelho. Mas Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele era muito fiel naquilo que ele fazia. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. Porque por mais que ele tivesse uma doutrina errada, num caminho errado, ele tinha no seu coração em fazer algo que ele achava que era certo. Ele perseguia os cristãos porque ele achava que era certo. Ele era fiel ao comandante dele, ele era fiel às ordens que eram dadas para ele. E ali ele cumpria o seu papel, perseguia os cristãos. Até quando ele teve o encontro com Jesus, aonde Jesus viu o coração dele e deu aquele impacto. Porque tem pessoas que precisam de um impacto de Jesus para poder abrir o olho, para poder abrir o coração. E Paulo teve esse impacto. De Saulo grande, ele se tornou Paulo pequeno. E ali naquele encontro que ele teve com Jesus, ele começou a usar aquela fidelidade que ele usava erroneamente para servir Jesus. Tem muitas pessoas aí fora que pensam que estão fazendo coisa certa, em doutrinas erradas, mas ainda não teve o encontro realmente com Jesus. Esse encontro que Paulo teve. Aonde muitas pessoas, em várias religiões, pensam que está fazendo uma coisa certa, que está trabalhando para Jesus, mas não está. Eu era uma pessoa assim. Eu vim de uma doutrina totalmente diferente dessa que eu estou no caminho do Evangelho. Eu era testemunha de Jeová. Eu vim de lá. E lá faz uma lavagem na cabeça da gente, que é difícil a gente enxergar algo que alguém quer passar para nós. Então eu só tive esse impacto com Jesus e a minha mente abriu. E é isso que as pessoas aí fora estão precisando, o impacto de Jesus. Aqui Paulo, ele teve o privilégio do próprio Jesus pegar e dar aquele chapalhão nele, aonde deixou ele até cego, perdeu a visão, aonde ele não aguentou aquela glória de Jesus. E aqui Paulo, ele abriu a sua visão, abriu a sua mente espiritual ao ponto de ouvir o Espírito Santo. E é isso que nós devemos fazer, abrir a nossa mente para o que o Espírito Santo fale. Aqui ele ia fazer uma coisa que era da cabeça dele: eu vou pregar o Evangelho, estou fazendo o trabalho de Deus. Mas Deus falou: não, você vai em determinado lugar. E ali mostrou para ele. Ele podia: não, Senhor, eu vou fazer isso primeiro, porque está no meu projeto fazer isso. Depois eu faço isso que o Senhor me revelou. Ele podia ter feito isso. Mas não. O Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Jesus falou com ele, e ele respeitou o que o Espírito Santo queria. E hoje, nós respeitamos o que o Espírito Santo quer que nós façamos? Será que é a vontade de Deus que nós estamos fazendo? Ou é a vontade humana? Ou é a sabedoria humana? Porque nós devemos buscar a sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus, a sabedoria que Ele tem para nos fornecer. E como que nós procuramos isso? Tendo um contato direto com Deus, uma conversa direta com Deus, uma busca maior com Deus. E aqui Paulo começou
foi para onde o Espírito Santo havia lhe mandado. E no caminho ele encontrou uma mulher chamada Lídia, aonde ali ele sentou, era um sábado, para pregar, creio que tinha muita gente ali. Lídia provavelmente estava lavando roupa ali, porque devia estar fazendo trabalhos domésticos. E se achou chamada por aquilo que ele estava pregando. Aqui diz que ela já conhecia a palavra de Deus. Mas a palavra que Paulo levou lá, a tocou e a levou a batizar. Onde ela teve aquele impacto. Ela já sabia sobre Jesus. Aqui está dizendo que ela já conhecia a palavra. Mas aquele impacto da palavra, vinda direto de Jesus, a chacoalhou. E levou ela a descer as águas. E aqui ela convidando Paulo a ficar na casa dela. E Paulo falou, não, ainda não acabou a minha missão. E chegando até a Macedônia ali, ele dá encontro com um espírito que estava tomando uma jovem. Aonde aquele espírito que tomava a jovem sabia quem era Paulo. Aonde aquele espírito começou a provocar Paulo. Aonde ele identificou que o espírito de nosso Deus verdadeiro estava em Paulo. E por vários dias ali, atormentando Paulo. E até a hora que Paulo ordenou, saia em nome de Jesus. E aquele espírito deixou a jovem. E aquela jovem era escravizada por causa daquele espírito adivinhador. Ela era conhecida como pitonisa naquele lugar. Onde muitos se apoderavam daquilo, escravizavam, ganhavam dinheiro com aquilo. E ali começou o que Jesus tinha permitido. Estava permitindo para que Paulo passasse. E por causa disso ele foi repreendido. Porque muitos tomavam proveito daquilo. E com a libertação que ele levou para aquela jovem, já não podiam mais se aproveitar. E ali ele foi julgado. Ali ele foi açoitado. Passou por um julgamento humano, aonde falaram que ele tinha feito algo errado. E ali ele foi parar numa prisão. Uma prisão que aqui está dizendo aqui no versículo 27. Não, 25. Não, vamos para a partir do 20. E levando-os aos pretetores, disseram, eis homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar por sermos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, regando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo em varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, onde ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levantou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés nos troncos. Agora a pergunta está, o Espírito de Deus mandou ele para passar por isso. Como que Deus manda uma pessoa que ele ama a passar por isso? Ele foi lá enviado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou para ele lá, para ele ser açoitado, ser humilhado em praça pública, onde muitos apontaram o dedo para ele e falar que ele estava errado em libertar uma alma de um espírito que é escravizada. Muitos fazem essa pergunta. Por que aquele crente passa a luta? Por que aquele crente sofre o que ele sofre se ele serve a Deus? Muitos querem apontar o dedo para você, porque você não abandona esse Deus que faz passar esses açoites, que faz rasgar suas vestes, que te bate, que te deixa no chão humilhado. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz você sofrer tudo isso? Muitos se perguntam para você, larga esse Deus. Quando você não era crente, eu não via você passar por isso. Quando você não era crente, você ia, brincava com todo mundo, era um sorriso no rosto. Mas era um sorriso falso, porque você sabe como você sofria intimamente no teu coração. Mas a pessoa que vê você sorrindo não sabe o que passa no teu coração. E quando você estava lá no mundo, você podia ir para balada, você podia estar brincando, você podia estar passeando, você podia estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Mas você não era feliz. Você mostrava uma carcaça feliz, mas por dentro você era uma pessoa que chorava no seu leito, chorava, molhava o travesseiro porque não tinha paz, não tinha felicidade
verdadeira para passar. E muitos apontam o dedo por causa disso. Vê a luta, porque o diabo quer mostrar a luta que você está passando. Não quer mostrar a felicidade que você sente dentro do seu coração. É isso que o diabo quer. Ele quer mostrar para você, para aquele que está lá fora, olha lá, que adianta ser crente? Olha lá, vive de cabeça baixa, vive chorando. Então o que adianta ser crente? Você vai para aquela igreja? Você vai aceitar essa placa? Você vai aceitar esse Jesus? O que adianta? Eu creio que muitos falaram isso para Paulo. Olha lá, nem se defende. Porque ele poderia muito bem falar que ele não era judeu. Ele era romano. E ali já ia ser cortado. Ali ia ver que ele era romano também. Porque ali a lei era para os judeus. Aquela lei. Ele podia se defender. Opa, você fala que sou judeu? Não. Eu sou romano. Também já fui assim. Não. Ele aguentou quieto. E é isso que um cristão tem que fazer. Aguentar a luta quieto. Aguentar os açoites quieto. Porque o Senhor conhece a sua estrutura e sabe que você aguenta passar. E aqui, Paulo, Deus sabia que ele aguentaria aquilo. E Paulo, mesmo sendo castigado ali, sentindo aqueles açoites, sentindo preso dentro daquele cárcere, ele não parou de louvar, ele não parou de orar, e ele louvava cada vez mais forte para Deus. E aqui no 25 está dizendo assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se cadeias todos. Aqui, Paulo foi enviado por Deus a fazer aquela missão. Onde ele sofreu na pele o que é ser açoitado, ter a sua veste rasgada, ver sua pele rasgada por causa de açoites. E ali mesmo assim ele estava louvando ao Senhor, ele estava entoando o nome de Deus. E é isso que o povo lá fora tem que ver. Você está apanhando, você está ali, sofrendo, estão rasgando as suas vestes, estão mostrando as suas vergonhas. Mas você está ali louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Por que Paulo passou por isso? Por que Paulo não reclamou? Porque ele sabia que Deus tinha um motivo para ele estar ali. E é isso que você tem que ver. Eu estou passando por isso porque Deus tem um motivo por que ele está fazendo isso. E por que Deus quer que eu esteja nessa prova? Quantas almas eu vou ganhar por meu testemunho? E qual foi o testemunho de Paulo aqui? Mesmo castigado, ele louvava. Mesmo ali jogado, humilhado, ele louvava, ele orava, ele pedia, ele buscava para quem? Para a pessoa certa. Para a pessoa que podia tirar ele dali. E ele não estava sozinho naquele cárcere. Não era só Paulo e Silas que estavam ali. Tinha mais prisioneiros ali junto com ele. E vendo aquilo. Como falo para você, como que você aguenta? Sendo servo do Senhor e passando isso que você passa. Como que você aguenta? E era isso que os prisioneiros, eu creio que perguntavam. Que homens doidos, estão ensanguentados, já estão com sangue seco já, porque ninguém limpou. Está ali escorrendo sangue e está louvando ao Senhor. Mas o Senhor não deixa nenhum crente envergonhado. Eles sentiram o poder de Deus, porque teve um terremoto naquele lugar. E é isso que o Senhor faz. Um terremoto na hora que o crente está ali se humilhando, louvando e orando ao Senhor. É esse Deus que nós servimos. Ele sim, ele permite que você seja humilhado, mas na hora certa ele faz um terremoto para mostrar para aquele que está te apontando o dedo, que está falando que você não presta para nada, que você é alguém, você é um ser preferido aos olhos do Senhor. E foi isso que Deus fez na vida de Paulo. Por quê? Porque tinha almas ali dentro que Jesus queria resgatar. Por isso, se Deus mandou você fazer, você faça. Porque através da sua vida é que muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Aqui, Paulo serviu de testemunho para aquele carcereiro. Aonde aquele carcereiro, vendo aquilo, ele teve a pergunta: o que eu faço para servir esse Deus que tu serve? O que eu faço para servir esse Deus que mesmo você chorando, mesmo você aí machucado, você está louvando a Ele e Ele tem o poder de abalar o alicerce desse lugar.
Aonde aquele carcereiro já ia tirar a vida. Já ia tirar a vida porque achou que eles tinham fugido. E ele falou, não faça isso que nós estamos aqui. E ali eu creio que Paulo pregou para aquele povo que estava ali dentro. Aonde o carcereiro perguntou para ele o que eu posso fazer para ser salvo. E Paulo falou, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o mistério do Senhor. Ele ordena que você vá em algum lugar. Ele deixa que você seja humilhado. Deixa que humilhem você. Mas ele tem um propósito em tudo que ele manda você fazer. Porque se Deus mandou fazer, porque vai ter bom resultado, não importa o que aconteça no caminho. Paulo ele podia ter voltado para trás, a partir do momento que ele pregou para Lídia, ele já falou, já ganhei uma alma, já posso ir fazer o projeto que eu tinha falado. Mas não, ele sabia que Deus tinha algo maior na vida dele. Ele sabia. E ele foi jogado naquela prisão humilhado, mas ele saiu exaltado. Porque é isso que Deus faz. Ele deixa humilhar, mas ele exalta na frente daquele que humilha. Ele exalta. Porque ele batizou aquele carcereiro. E muitas almas ele também se renderam ao Senhor, porque não fala que foi só o carcereiro que se batizou. E ali onde o carcereiro limpou as suas feridas, o ajudou, o levantou de onde ele estava caído ali. E ali, ele vendo aquilo, o carcereiro falou, pode ir embora que eu aguento o rojão. Mas praticamente isso, eu tenho costa larga, eu aguento. Ou que vai vir por cima de mim. Paulo falou, não, quem me jogou aqui dentro vai me vir tirar aqui dentro. Vai lá e avisa que eu sou romano. Vai lá e avisa que eu estou injustamente aqui. E foi. E as próprias autoridades que jogaram Paulo lá dentro vieram buscar ele e tiveram que pedir desculpa. Tiveram que tirar ele com honra de lá de dentro. Tiveram que reconhecer que estavam errados. Por isso aquelas pessoas que te apontam o dedo, que falam que você não é ninguém, que falam que Deus é esse, vai falar, eu quero servir esse Deus também, porque eu estou vendo o brilho dele na tua vida. E eu quero ter esse brilho também. Eu quero ter esse tempero que você tem. Eu quero servir o Deus que você serve. Por isso que você passa a luta, para aquelas pessoas verem que você vai ser vitorioso, vitoriosa. Ele sabe a nossa estrutura e sabe o quanto nós vamos aguentar. Porque não reclame. Aqui em Romanos 5, está dizendo assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que na tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando que a gente buscamos mais a Deus? Quando nós estamos ali na prova. Porque se está tudo bem, nós esquecemos até de orar. Quando nós estamos aí em tribulação, nós lembramos de Deus, acho que a cada 5 minutos, falando, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, meu Deus, me tira disso. Ô Pai querido, te amo, Pai, estou aqui, Senhor. Daí você quer ser lembrado por Deus. A hora que você está ali na luta. A hora que passa aquela tempestade, que o mar está bem brilhaninho, assim. Dá até para andar em si. Você começa a esquecer de orar. Você começa, pelo menos, a agradecer ao Senhor pelo alimento que você come. Daí vem aquela luta de novo, daí você se lembra. Daí se lembra de Deus. E é isso que está falando na tribulação. Sendo a tribulação produz perseverança. Porque é na tribulação que a gente persevera, que a gente quer ir para frente. É na tribulação que a gente quer continuar. Porque o Senhor está ali e nós estamos pedindo ajuda de Deus. Porque praticamente, quando a gente não está mais em tribulação, nós paramos de pedir ajuda de Deus. Daí ele vai na sua força, então, já que você está podendo ir, vai na sua força. Mas na hora que acaba a sua força, daí você lembra da força de Deus. Daí quando a gente estamos fortes, somos fracos. E como nós somos fracos, assim nós somos fortes. Eu demorei para entender. Às vezes eu pregava isso, eu falava isso, mas eu não entendia dentro de mim o que significava isso. Pois agora o Espírito Santo me ajudou a entender. Porque quando nós somos fortes, nós vamos com a nossa mão mesmo. Ah, ninguém me ajuda, mas eu ainda tenho força, eu vou. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você faz, não sai do lugar. Parece que você rema, o barquinho sai do lugar. Parece que está virando em volta, assim, não sai do lugar. Mas é a hora que o Senhor entra com a força dele. Que é com a força dele que nós somos fortes, não é com a nossa força.
Cada um talvez nós somos fracos, porque lá na frente nós vamos falar assim, não aguento mais. Agora, quando nós estamos na força de Jesus, nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. E passamos a força que nós temos para aquele que está fraco, para aquele que está precisando da sua força também. É aquele que... Hoje eu estou pregando aqui, mas amanhã eu vou estar ouvindo e está precisando de quem está aqui passando força aqui no público. Vou estar precisando da palavra daquele que está aqui em cima, aqui, ó, pregando a palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui passando a palavra, amanhã eu vou estar recebendo. E é assim, um ajudando o outro. E aqui está dizendo aqui também, sobre as lutas que Paulo passou. Em 2 Coríntios 11, a partir do 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de ações menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes numa noite apedrejado. Um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então Paulo sabia o que era passar tribulação, o que era passar perseguição, o que era passar apanhar, o que era passar frio, o que era passar fome. E por que não ouvir o que ele disse? Por que não receber o ensinamento do Espírito Santo? Deu para ele passar para nós. Uma coisa que me chamou a atenção domingo no ensino bíblico foi falar sobre os dons ministeriais. Aonde ele está falando dos apostolados, que os 12 discípulos do Senhor, o ensinamento que eles teve, nunca nós vamos ter. E que aqueles 12 foram escolhidos, eram pescadores, não tinha aquela palavra fluente, aonde Jesus buscou aquele que, como que ele fala, eu uso as coisas tolas para confundir o sábio. E aonde eles chegaram a escrever livros que hoje nós lemos, inspirados por Deus, e a gente vê que é Deus. Porque eram pescadores, pessoas simples que não tinham estudo. E Paulo já tinha estudo, já era instruído. Tanto que ele escreveu 13 livros. 13 livros do Novo Testamento. E ele era usado por Deus. Ele não só era usado, como ele sofria por Deus. E aí, em 2 Timóteo, ele diz ali no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui ele diz o segredo, que é para passar pelo bom combate, que é guardando a fé. Não importa o que você passa, não importa a luta, mas guarda a fé. Porque sem fé nós não conseguimos fazer nada. E o que é o exemplo de Paulo? Que ele passou, ele sofreu, mas ele guardou a fé. E nós devemos guardar a fé. Por mais que você fale, eu sou fraca, vem na pouca força mesmo. Eu estou guardando a fé. Você fala para o Senhor, eu estou guardando a fé. Às vezes é o tamanho do grão de mostarda, ou até menos. Mas ele é o único que pode aumentar se você pedir, eu quero mais fé, eu quero mais força. Só ele pode te ajudar. Porque Jesus veio aqui na terra, ele passou pelo que nós passamos. Ele sofreu o que nós passamos. Ele também foi julgado. Ele também teve o dedo apontado, ele também foi traído. Então ele veio sentir na pele o que nós sentimos. Ele veio aqui para falar, eu passei, eu venci. Mas nós podemos falar, mas Jesus era Deus. Não, mas ele se veio na condição humana. Ele veio para passar que você é um vitorioso, porque eu estou vencendo por você. Eu morri por você. Você não pode desistir. Porque imagina se Jesus desistisse, se ele tivesse desistido. Por muitas das vezes ele ia orar para Deus e falou, afaste-se esse cálice de mim. Mas se for da tua vontade. Às vezes nós devemos perguntar, Senhor, é da tua vontade? Então eu vou.
Se é da tua vontade, então o Senhor já tem a vitória lá na frente para mim. Ali, Jesus falava, afasta-se e ficar-se de mim. Mas ele sabia que nós dependíamos dele para poder estar aqui hoje. Ele sabia que nós dependíamos de cada gota que ele derramou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui glorificando e honrando o nome dele. Nós estamos aqui porque um dia ele passou por tudo que ele passou para que nós estivéssemos aqui. Por isso, não reclame quando a luta vem forte. Não reclame quando você está ali humilhado, porque ele é o único que exalta. Ele é o único que abaixa aquele que está te humilhando. Só ele pode te levantar, só ele pode te ajudar. Porque ele veio, passou por tudo por você. E nós devemos dar crédito para o que ele fez. Não vamos anular o sacrifício que Jesus fez. Paulo, ele foi fiel a isso. Ele passou porque ele sabia, Jesus passou por mim, ele sofreu mais do que eu. Ele desceu numa condição de glória, onde ele estava morando no céu. Ele estava ali ao lado do Pai. Ele não precisava de nada lá. Ele revogou o que ele tinha lá para vir aqui passar o que nós passamos. Ele veio aqui morrer por você. Por isso que Paulo disse, mesmo que eu morra, se eu morrer na fé, eu ainda tenho meu galardão lá no céu. Eu ainda tenho a continuidade da minha vida lá no céu. Porque eu não busco nada dessa terra. Porque nessa terra tudo se passa. Mas o que Deus tem guardado para nós está reservado. O Senhor tem o que é seu reservado. Porque Ele foi preparar o lugar. E o seu lugar está sendo preparado. Preparado através dessa luta, do suor, das lágrimas que você derrama. Oh, abaixo. Cada choro que você derrama, Ele está contando, Ele está pegando como palavra. E Ele vai devolver para você como vitória. Não se preocupe, levante do diabo na tua vida. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. Ele veio para deixar você prostrado. Ele quer que você se prostre ante Ele. Mas você não vai porque você está servindo um Deus que te levanta, um Deus que te alimenta, um Deus que tudo pode na tua vida. Só Ele pode te ajudar, só Ele pode te levantar, só Ele. Só Ele pode falar assim, sai diabo, sai da vida da minha serva, sai porque ela é minha. Eu já comprei ela com preço de sangue. Eu já venci lá. Sai, você já é um derrotado. Nada pode tirar você da mão de Deus. Mas você tem que colocar na posição de querer se resgatar da lama, de querer sair da mão do diabo. É isso que você tem que falar. Sai, diabo, aqui você não entra mais, na minha vida não tem mais lei. Aqui você não entra, é você que tem que determinar. O diabo, o Senhor afasta, o diabo está ali ao derredor, mas é você que tem que dizer, eu sirvo um Deus que me fortalece, que me levanta na hora da angústia, que me levanta do pó, daquilo que me tirou da lama. Eu sei de onde eu saí, eu não quero voltar para lá. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É isso que você tem que falar pro diabo. Tá bom, eu tropecei aqui, mas eu tô levantando aqui lá na frente. Você não venceu, não. Às vezes já pensa que já te venceu, mas não. O Espírito Santo está ali te guardando, te guiando. Os anjos do Senhor estão ali a te servindo, te protegendo, tirando todo o embaraço, todo o tropeço da sua frente. Do que você está reclamando mais? Do que você está falando que Deus se esqueceu? Do que você está falando que Deus não olha mais para você? Você está aqui hoje porque Ele está olhando por você e está te guiando, Ele está te ajudando. Oh, me canta ali. Oh, abaixo, ele canta ali. Oh, Pai querido, Santo Deus. É só Ele que te sustenta. É só Ele que pode falar quem é e quem não é. É só Ele que pode. O diabo não pode apontar o dedo na tua cara e falar que você não pode. Ele já é um derrotado. Ele não quer quem está lá fora. Quem está lá fora já é dele. Por isso que Ele quer te capacitar para ir buscar aquele que está lá. Por isso que o diabo quer te derrubar. Porque ele sabe que você vai te derrubando, você vai ser um instrumento a menos na mão de Deus. Ele sabe que você é um instrumento poderoso lá fora, aonde o seu testemunho está sendo visto, aonde a luz do Senhor está vendo em você, aonde aquele que está caído, está na escuridão, que está nas trevas, vai ver a sua luz e vai se arrepender, e vai vir ao Senhor, e vai ser uma alma menos na mão dele. Ele sabe que você é um instrumento lá fora, por isso que Ele quer te desanimar aqui dentro, por isso que Ele quer que você desvie
louvando e glorificando ao nome do Senhor. Seja firme, vença o bom combate e guarde a tua fé. É isso que o Senhor está dizendo. Combate sim, mas guardando a fé. Em nome do seu filho amado, Jesus Cristo querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. A salva só para o Senhor. Graças a Deus, palavra maravilhosa. Vamos ficar em pé para nós estar encerrando em nome de Jesus o trabalho, em nome de Jesus. Amém? Quem está abençoado nesta noite, diga amém. Graças a Deus. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Nesta noite, ó Pai, nós estamos nos despedindo, Pai, pedindo que o Senhor nos leve para o nosso lar abençoado nesta noite, Pai. Porque eu creio, Pai, que a minha vitória eu vou levar, Pai. Porque eu creio, Pai, que Tu já nos abençoa nesta noite, ó Pai. Abençoa poderosamente, ó Pai, guardando, ó Pai, levando, ó Pai, para o nosso lar, abençoado em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, todos os nossos familiares, ó Pai. Abençoa os familiares de cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa os irmãos que não puderam vir nesta noite, ó Pai. Abençoa, Pai, todos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.